Então eu gostaria de discutir, né, frente a essa questão do estresse vegetal, o que pode ser feito em termos de melhoramento, de manejo, para se trabalhar com essa condição de estresse abiótico. Tá? Então aqui vocês têm, né, o que a gente espera, né, que é quando a característica chega na cultura. Tá? Então normalmente a gente trabalha a nível de identificação de características em potencial, isso a gente discutiu na primeira parte da aula. Né? A gente tem todo um genoma em várias famílias, classes de plantas. Tá? Para facilitar o trabalho de pesquisa básica, esses eventos normalmente eles são descritos, né, são modelados em plantas onde você tem um genoma simples, é o caso da Arabidopsis, trabalhos com tomate, trabalhos principalmente com tabaco, tá? Mas o mais comum são trabalhos com Arabidopsis, para ela ter um genoma totalmente sequenciado, um genoma simples, tá? E através desses trabalhos, então, saber o que importa para a cultura, conseguir, né, desenvolver e aprofundar o conhecimento dentro de plantas com genoma conhecido, e aí sim você consegue, né, projetar modelos, projetar rotas onde você poderia fazer algum tipo de interferência para tentar transformar isso em ferramenta para melhorar as culturas. Né? E é isso que hoje ainda se evoluiu bastante, mas ainda é um gargalo, né? O quanto a gente tem de conhecimento básico, né, e a demora que isso, né, o tempo que isso demora leva para chegar no campo. Tá? Então aqui você sai de uma planta muitas vezes que é suscetível a estresse vegetal, né, e começa, né, com ações de melhoramento genético. Tá? Além disso, então, enquanto soluções, tem uma área bastante promissora de trabalho quando a gente fala então intervenções químicas, que é o quê? Você trabalhar aplicando produtos para aliviar ou preparar a planta para uma situação de estresse. Tá? E aí você tem a questão um pouco mais recente, tá? Que é a questão do estímulo via micro-organismo, né? A interação das plantas com micro-organismos. E a ideia então é, no conjunto dessas ações, você tirar uma planta numa condição de suscetibilidade e tornar essa planta resistente a uma condição de estresse, ou pelo menos mais tolerante. Tá? Então, a nível de melhoramento genético, tá? O grande desafio é você aumentar a resistência da planta, né, a um baixo custo, ou seja, sem sacrificar o crescimento da planta. Como a gente falou na primeira parte da manhã, muitas plantas que são muito resistentes ou são muito tolerantes a uma situação de estresse, elas acabam crescendo menos, elas são mais rústicas, mas têm um desempenho produtivo mais baixo. Então esse é o desafio, né? Ter a resistência ao estresse, né, mantendo o potencial produtivo. Tá? Então aqui tem duas situações. Né? Você tem aqui uma planta, né, um exemplo com plantas de trigo no experimento, né, onde você tem a expressão, tá? Esses genes DRAB aqui são genes que estão sendo bastante utilizados em algumas culturas, como o trigo, genes de resistência seca, alguns genes dessa família expressam para tolerância à salinidade, calor. Tá? E quando você tem um material de trigo que expressa, né, ou nesse caso que superexpressa esses genes de maneira constitutiva, ou seja, mesmo na ausência de estresse, esses genes estão ativos, estão expressando proteínas, tá? Isso gera um custo metabólico alto. Tá? O resultado é que você tem aqui uma planta menor, com retardo de florescimento e tudo mais. Tá? E a vantagem quando você passa a usar as ferramentas de biotecnologia para expressar esse gene apenas numa situação de estresse. Então, os genes aqui são induzidos, né, por fatores de transcrição que só estão ativos quando a planta percebe a situação de estresse. Então, a planta não precisa gastar com energia para expressar essas características numa situação onde ela não está estressada. Tá? E aqui sim, você tem uma planta que tem um bom desempenho no campo, tá? Mas que quando não tem estresse, ela tem uma produtividade normal. Tá? Então, isso é um ganho, né, que vem dos trabalhos de melhoramento genético, principalmente de genética mais básica. Então, já que estamos falando dos genes DRAB, né, então a inserção desses genes hoje em culturas já é uma realidade. Tá? Então, é uma grande família de genes. Tá? Esses genes foram estudados, né, eles estão presentes em Arabidopsis. Quando aparece, né, o AT-DRAB, né, que são os genes DRAB que vêm da Arabidopsis thaliana. Tá?
E essas plantas expressam todo um conjunto de características que fazem com que ela consiga manter por mais tempo o status hídrico, certo? A Embrapa fez isso com soja. Hoje nós temos, então, cultivares de soja já em campo com essa característica de genes. Então, aqui mostrando para vocês, né? São vasos, né? Um cultivo em vaso com plantas transgênicas, né? Com essa característica, com essa a expressão dessa característica. E aqui você tem uma cultivar antiga de soja, né? Que é a BR16, tá? Sem essa característica, numa condição de 5% de umidade gravimétrica do solo, tá? Então, para vocês perceberem aqui, né, a capacidade de manutenção, né, do status hídrico, a gente percebe mais folhas e folhas que não estão murchas e nem senesceram, como as que vocês veem aqui na planta que não tem a característica, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem, então, a expressão desse gene de maneira indutiva, né, numa situação de estresse. Aqui vocês têm... Opa. Vocês têm esses materiais no campo. Essa foto é do material técnico da Embrapa. Tá? A estrutura que a Embrapa tem hoje lá em Londrina, né? Embrapa Soja, para avaliar esses materiais é bastante interessante. Vocês têm aqui, existe uma etapa inicial de inserção de característica voltada para a biotecnologia, né? Uma etapa onde esses materiais são testados em condição de cultivo protegido, em vaso e tudo mais. E aí depois esse material vai para o campo, tá? Tudo onde vocês veem aqui as sojas mais verdes, né, ou que não estão secas ainda, são materiais cultivares, linhagens que têm algum tipo de característica relacionada com tolerância seca. Professor, essa questão, vamos supor ali, como se importa com a situação assim, na genética que usa, né? Mas quando você usa, vamos supor, um módulo da gel, para reduzir o corte da planta, não fazer um estresse, como é que o professor vê a questão na produtividade final da planta? A gente vai abordar daqui a pouco a aplicação dos químicos, né, de produtos com relação a isso. Você tem uma redução de porte, reduz o tamanho de folha, né? Então, é aquela história que a gente comentava hoje de manhã ainda. Para mim, falta o dado de produtividade em experimento para você saber se aquilo realmente resulta em produtividade. Mas eu já trabalhei com modos quando estava na faculdade ainda, pensando em reduzir o consumo de água, né? O trabalho que eu fiz faz muito tempo ainda, né? Isso, nem vou contar quantos anos faz, né? A gente fez em casa de vegetação, aplicamos modos, por exemplo, e colocamos a planta sob déficit hídrico. Ela não chegou a ter grandes efeitos sobre consumo de água, por exemplo. Só que, lógico, casa de vegetação é outro tipo de ambiente, né? Então, o que falta para a gente ter, assim, uma tomada de decisão, eu poder chegar aqui e falar para você, legal, funciona, é um experimento de campo com resultado de produtividade. Então, para isso, assim, a pesquisa teria que, por exemplo, como tem esse experimento aqui no campo, com genes, vamos começar a fazer experimentos testando método químico para intervir no crescimento, na sinalização de plantas, para a gente saber o que disso funciona, quando que funciona. Essa é uma lacuna que a gente tem hoje em dia. É difícil trabalhar com seca no campo, porque você nunca sabe, você não consegue, eu quero que dê seca. Não basta querer, né? Essa estrutura que a Embrapa tem aqui, ó, né? Você enxerga aqui, ó, isso aqui são casas de vegetação móveis. Então é um teto móvel, né? Tem 2 trilhos, então, aqui eles plantam as parcelas, ó, dentro dessa casa de vegetação. Na verdade, essa casa de vegetação, ela só vai vir para cima da planta como ela começa a pingar. Ela tem um sensor de chuva, né? Percebeu que está começando a chover, ela recolhe e cobre a parcela. Aí você consegue controlar quantos dias de seca teve e tudo mais. Mas não é todo mundo que consegue ter uma estrutura dessa. Então precisaria ter isso no campo, né? Eu não consigo, a gente não consegue ter uma tomada de decisão numa tecnologia baseada em experimento de vaso. Muitas vezes é um vasinho de 1 litro de solo, né? A gente não consegue fazer essa projeção. Então essa é uma dificuldade que a gente tem. Em tese, teria potencial para acontecer. O trigo, por exemplo, você tem redução de área foliar grande quando aplica modos, por exemplo, tá? Mas é complicado você bater o martelo sem ter o dado. Vamos em frente aqui, ó. Aqui uma comparação, então aqui o gene HB4,
Esse é um gene que a gente tem discutido bastante no cenário do trigo. Esse gene veio do girassol, uma planta transgênica. Tá? Na Argentina, tem uma discussão muito séria, porque é transgênico, é um alimento diretamente voltado para a alimentação humana. Tá? A gente já teve discussões parecidas com isso a nível mundial, quando se trabalhou com arroz transgênico, golden rice, né, que expressa para a produção de carotenoides, para vitamina A. E assim, lá na Argentina, pelo que a gente ouve de relatos de quem está lá, é uma tecnologia que ainda não ganhou, não caiu nas graças do pessoal, embora ele tenha potencial para resistência seca. O girassol é uma cultura que tem várias características interessantes do ponto de vista de resistência seca. Tá? O que eu queria chamar a atenção para vocês aqui, em termos de melhoramento, é que nem sempre a gente vai precisar colocar uma característica genética numa planta via transgenia ou via biotecnologia. Tá? Essa imagem que vocês têm aqui, ó, de trigo, isso aqui é de uma revisão de 2019, que é onde fala assim, ideótipos de planta para trigo, por exemplo. Tá? Isso aqui se consegue com melhoramento convencional, sem transgenia, sem biotecnologia de maneira alguma. Tá? O que eles falam aqui, ó, né? Materiais de trigo com baixo perfilhamento, por exemplo, para economizar água. Essas plantas, como elas não têm competição na fase inicial, elas aprofundam mais o sistema radicular. Tá? Esses dias atrás eu conversei com um pesquisador da Universidade da Argentina, lá de Buenos Aires. A Argentina tem uma característica geográfica de clima, né? Lá que eles têm uma região fria e úmida, região fria e seca. Tá? E lá eles têm trabalhado muito tentando buscar soluções para desempenho de trigo em condição de sequeiro, né? Onde não chove muito, e eles têm optado, em detrimento porque lá eles já têm esse trigo no campo, né? Em usar mais materiais que não são transgênicos, com característica de baixo perfilamento, do que o material transgênico. Que aqui tem questões aí, né, que a gente não vai discutir agora, né? Se realmente o alimento vai fazer mal, vai trazer algum malefício para quem consome esse trigo transgênico. Tá? Aqui só para mostrar para vocês o que acontece nesse trigo transgênico, ou tem a soja também, né, com o gene HB4. Ele tem várias características, não é uma só. Tá? Olha aqui, ó. Eles têm característica stay green, eles têm aumento da área, né, do diâmetro do xilema, isso facilita o transporte de água. Tá? Eles têm aumento de profundidade sistema radicular, isso em conjunto aqui, né, resolve problemas, ou melhora desempenho de luz, né, melhora o uso da água, tá? E se converte em maior biomassa. Tá? Então ele é mais morfológico do que fisiológico no ponto de vista de sinalização, por exemplo. Essa é uma característica que interfere pouco na sinalização de ácido abscísico para fechamento estomático. Tá? Mas enfim, né, do ponto de vista genético de melhoramento de plantas, tem características, tem margem para melhoria, e algumas características estão chegando por aí. Tá? Aqui só para mostrar para vocês, aqui são dados de campo, né? Melhoramento genético, materiais HB4 de trigo. Então, barrinha escura que vocês veem aqui são materiais transgênicos com a característica, né? Numa situação de déficit hídrico no campo, né? Então tem aumentos de produtividade, muitas vezes em função da testemunha, numa condição de estresse. Tá? Percebam vocês aqui que a escala de produtividade ela bateu aqui nas 3 toneladas. Né? É uma produtividade de situação de estresse. Hoje a gente chega a colher 4, 5, 6 toneladas, mais do que isso até no campo. Tá? Isso eu mostrei para vocês na primeira parte da aula. Então, isso aqui não é transgenia, isso é uma mutação natural que acontece em plantas de trigo. Tá? Então eu vejo, por exemplo, aqui para o Brasil, que a gente tem uma condição de trigo encerrado, crescendo bastante, né, na região do Brasil Central, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, até mesmo no Nordeste, sem tirar ainda São Paulo, Minas Gerais, que tem bastante trigo. São áreas onde você tem muitas vezes restrição de chuva. Tá? E para que essa planta tenha um desempenho melhor, né, seria interessante se pensar em trabalhar com plantas com baixo perfilhamento para tornar essa planta mais eficiente num ambiente com restrição hídrica. Tá? Essa ideia ela não é recente, essa característica ela é conhecida faz bastante tempo. Tá? Mas hoje em dia, principalmente na Austrália,
tem se trabalhado muito com teste já desses materiais em linhagem que estão indo para o campo. Tá? Olha aqui, ó, esse material, aqui eles trabalharam com comparação de linhagens com as características, né, que são mutantes para baixo perfilhamento, e aqui materiais que não são mutantes, materiais convencionais. Se vocês olharem aqui, ó, no ambiente irrigado, tá, as plantas com perfilhamento livre, né, tradicionais, produzem mais do que as plantas com perfilhamento reduzido. Mas quando você vai para o estresse, né, principalmente o estresse intermediário, tá, uma intensidade mediana, o material que é mutante, que perfila menos, ele tem um desempenho melhor. Então, por isso que eu vejo essa característica como uma característica que possa ser útil numa região de cerrado brasileiro, onde muitas vezes você vai ter assim, um terço final do ciclo com restrição hídrica, chove bem até o monturo, mas depois se torna restrito. Tranquilo?